Ô Luiz, você começou dizendo aí de Cuba. Pra mim, a parte mais interessante de toda aqui da nossa conversa vai ser isso, porque eu não conheço ninguém que foi pra Cuba. Ninguém mesmo. E aí, de uma pessoa que fez medicina de um lugar que é tão conhecido no mundo inteiro, uma medicina tão conhecida em todos os lugares do mundo, no Brasil principalmente. Como que foi, assim? Assim, você se inscreveu e, boba, passei. Olha, na verdade, na época que eu fui, o governo de Cuba ele disponibilizava algumas vagas, umas bolsas, para o governo brasileiro e aí eram distribuídas através de ONGs, partidos políticos. E aí eu tentei duas vezes, na realidade. Uma primeira vez eu não consegui, tinha um processo seletivo. E aí na segunda vez eu consegui pela Associação Cultural José Marti, aqui de BH. Que é Mas uma... processo seletivo, tipo um Enem, alguma coisa Não, assim? não, é um processo seletivo diferente, não engloba, né, as matérias convencionais de uma prova de Enem. É um teste psicopedagógico, conhecimentos gerais sobre o país, para a pessoa ter uma certa noção do que ela vai enfrentar, porque Cuba é um país completamente diferente do Brasil, assim, então eu acho que qualquer pessoa que vai para passar quase 7 anos tem que ter uma noção básica do que vai enfrentar chegando lá, Então, né? pera aí. Eu tenho daqui do Brasil que eu conheço, assim, aqui vagas é por conhecimentos gerais, né? Lá Uhum. uma vaga não é sobre conhecimento geral, é Não. sobre... Para você conseguir a vaga, não é uma prova de conhecimentos gerais. Você ter um conhecimento básico sobre o que você vai enfrentar, sobre o país, Hum, o porquê que você escolheu a medicina de Cuba. E aí o processo seletivo tem várias etapas. Tem uma prova em espanhol, tem perguntas a respeito do país. Uai, É, mas então, vamos dizer então que a possibilidade, assim, de capacidade é muito... Capacidade não, de oportunidade é muito maior, né? Claro que não conhecer seu país não deve ser fácil, né? Porque a história de Cuba é muito grande. sim, eu acho que você tem que demonstrar, né, pela época que eu não fui e pela que eu fui, o importante era demonstrar que de fato você iria e ficaria no país, né? Estudaria os 6 anos e não voltaria, porque esse é o objetivo de toda a ONG que oferecia, ou todo partido político, a intenção sempre foi que as pessoas que estudassem voltassem para o seu país com a medicina diferenciada de Cuba, né, e exercesse aqui o que a gente aprendeu lá. Mas Esse processo, pelo que você está me falando, assim, porque pelo que todo mundo sabe, Cuba é um país esquerdo comunista. Como que eles fazem, então, para... É assim, porque um conhecimento geral, você vai identificar ali o que a pessoa tem de entendimento, não vou falar inteligente, mas entendimento sobre as coisas. O que você está me dizendo é a pessoa ter conhecimento sobre o país, sobre a história do país. Então, essa é uma forma deles tirarem, sei lá, os direitos extremistas do país e trazer só pessoas que têm uma visão, assim, sei lá, de esquerda comunista? não, inclusive vão pessoas, né, que não são de esquerdas, mas que tenham o mínimo conhecimento do que vai enfrentar, de como que é o país, a estrutura, e que de alguma forma garantam que não vão desistir, né? Porque aí você perderia a oportunidade de formar um ou dois, três médicos, porque cada vez que uma pessoa vai desistir é um médico a menos que Cuba formou, né? Mas chegando lá a gente tem um pré-médico, que é um curso preparatório nivelatório de outras matérias, que aí são matérias convencionais, porque são pessoas de países completamente diferentes. Então a intenção é nivelar a galera, deixar todo mundo, né, num nível básico assim de conhecimento química, história, ou matérias que seriam de um vestibular no Brasil, por exemplo. E aí você faz esse pré-médico durante 6 meses. 6 meses? 6 meses é o período que você tem para aprender também o idioma, porque a maioria vai sem saber realmente nada de Você espanhol. teve dificuldade? Olha, o primeiro mês realmente você tem dificuldade, mas depois eu acho que a necessidade por si só faz você aprender sim ou sim. E aí depois desses 6 meses, você fazendo prova constantemente, se você aprova o pré-médico,
você inicia o ano letivo em setembro. Então, eu fui em março de 2008, fiz o pré-médico. Ah, ainda você precisa... É como se fosse uma etapa. Você precisa... Exatamente. Você precisa passar o pré-médico. E aí, se aprovar tudo, você começa o ano letivo em setembro. Lá começa o ano letivo em setembro. Aí você já começa, de fato, o curso de medicina. Ah, legal. E assim, tinha muito estrangeiro lá mesmo? Muito estrangeiro. Eu acho que a América Latina inteira, tinha inclusive estadunidenses, Belize, países que às vezes eu nem tinha conhecimento nenhum, assim, mas Guatemala, México, Equador, Colômbia. É um monte de cultura misturada. Muita. Dominicana, assim, bastante país. Mas a taxa de conclusão do curso lá é difícil? Pouca gente forma, muita gente forma? Eu acho que mais de 90%, assim. Lá realmente é bem puxado, até porque não tem como, aqui no Brasil, às vezes você leva uma matéria e tá num período, mas tá fazendo uma matéria de outro período e assim vai. Lá não. Se você reprovou, você só pode voltar no ano seguinte para fazer aquela matéria que você não aprovou. Você não pode terminar o ano devendo uma matéria, por exemplo. Se você reprovou uma matéria, só o ano seguinte. Você volta para fazer só uma matéria? Só uma matéria. Aí só assim você passa pro próximo semestre? Só. E se você fizer isso 2 vezes, você está excluído, você tem que voltar para o país e não pode concluir o curso mais. Então, a galera realmente leva muito a sério. Porque as provas eram semanais, tinham provas orais, um ensino muito pesado. Então, o índice, assim, de pessoas que não aprovavam era minúsculo, assim, muito baixo. A galera dedicava mesmo para não perder a vaga. Sim, até porque a gente estava ali dentro da escola, vivendo dentro do colégio. Então, não tinha muito, né, mais o que fazer. Você, além de estudar, você recebia algum dormitório, essas coisas? Olha, eu fui completamente bolsista. Eu, inclusive, recebia um valor, né, não tão significativo, mas uma espécie de salário, uma ajuda de custo, e tudo bancado pelo governo, assim. Eu não paguei nem um centavo. O gasto que eu tive durante o período que eu morei em Cuba era passagem de ida e volta durante as férias. Mas alimentação, livro, né, bibliografia, uniforme, estetoscópio, esfigmo, coisas básicas, o governo de Cuba era completamente assim. Nossa, me bateu uma dúvida gigante aqui então. Como é que o governo, assim, de si só, não vou te dar... Eles te pedem alguma coisa em troca? Nada. Nada? O que eles te pedem em troca é que você volte para o seu país e exerça a medicina que você aprendeu em Cuba, no seu país, e faça a diferença dessa forma. De qualquer forma, você pode trabalhar aqui no público, privado, independente? Você pode trabalhar no que você quiser, mas a intenção é que você exerça a profissão que você aprendeu lá, a medicina que você aprendeu lá. Então, assim, né? Uma medicina mais humanizada? Exatamente. Muito mais humanizada e não com foco em grana, né? Que a medicina brasileira é basicamente isso, assim. O dinheiro acima do paciente em qualquer... Né? Lá não. Primeira coisa é a qualidade e a saúde do paciente, qualidade de vida, e depois disso as consequências, obviamente. É lógico que você chega num país capitalista como o Brasil, você precisa de grana, mas a maioria das pessoas que eu tenho contato, que formaram em Cuba, continuam exercendo exatamente o que a gente aprendeu lá. Né? Ganhando dinheiro, obviamente, muito mais, só que continuam muito mais humanas,